Olá, bom dia, boa tarde, tudo bem, sexto ano? Então, seguindo as recomendações e orientações do colégio, a partir de agora nós faremos as nossas videoaulas gravadas. Nós não teremos mais videoaulas online, a não ser uma vez por semana, no momento esse que eu utilizarei principalmente com o objetivo de esclarecer dúvidas, resolver exercícios da apostila e assim por diante. Espero poder, mesmo diante de todas essas circunstâncias, atingir o nosso principal objetivo, que é transmitir os diferentes conteúdos da melhor forma possível, mesmo dentro de certas limitações técnicas relacionadas ao desenvolvimento desses vídeos com certa precisão. Então, eu peço a vocês um pouco de paciência e, ao mesmo tempo, eu vou procurar, na medida do possível, melhorar a qualidade dessas videoaulas, com o objetivo de esclarecer da melhor forma possível também os temas envolvendo a apostila. Nesse sentido, nós terminamos o módulo 4 na nossa última aula e nós iniciaríamos então agora, por videoaula, o módulo 5. Devido a essas circunstâncias, o tema dessa primeira videoaula de 20 minutos será a primeira parte do módulo 5. O módulo ele tem um título chamado Múltiplas Experiências. Então, o que isso significa? Significa que nós trataremos não apenas da experiência de um único povo. Nesse sentido, nós não podemos dizer que esse módulo é um módulo que vai se limitar no tempo e no espaço a estudar uma única civilização, Grécia, Mesopotâmia ou Egito. Mas nós falaremos de temas relacionados a povos em geral, tanto da pré-história quanto da antiguidade, tudo bem? Logo no início do módulo, se vocês perceberem aí bem, na primeira página, nós veremos então três imagens. Essas três imagens, elas têm tanto elementos em comum quanto elementos que as diferenciam. Ali nós já vemos então três questões. A primeira delas é quais são o que as imagens têm em comum? Pessoal, em comum elas têm o fato de tratarem de manifestações religiosas. Uma na região da Arábia Saudita, né, na Península Arábica, a outra na África, na região do Quênia, e a terceira imagem, essa imagem aqui, na Índia, tudo bem? Então, nós já vemos aqui uma segunda questão, que seria exatamente o contrário. O que essas imagens têm de diferente? O que elas têm que faz delas, então, elementos que podemos identificar de forma diversa? Primeiro, elas têm de diferente o fato de tratarem de religiões distintas. A primeira imagem é o retrato da Caaba, que é um templo, o principal templo da religião islâmica, da religião muçulmana. E nós ainda estudaremos esse tema no sétimo ano de forma mais específica, como surgiu essa religião, qual a origem, quais são os principais elementos dessa cultura e como ela acabou se disseminando por várias regiões do mundo e atualmente é a segunda maior religião, né? Aí embaixo nós vemos uma outra religião que é uma religião africana. Enquanto nessa primeira nós vemos que os islâmicos de religião muçulmana acreditam em apenas um Deus e esse Deus para eles recebe o nome de Alá, nas outras duas imagens nós temos manifestações religiosas que dizem respeito não apenas a um, mas a vários deuses. Tanto aqui na África, que o deus seria Enkai, que é um deus representado pelo Sol, como aqui no caso da Índia, em que eles fazem então um ritual em homenagem ao que seria lá o deus Sol também para eles, né? Halna Puja é o nome do ritual ao qual eles estão aqui se desenvolvendo, ao qual eles estão se reportando. Tudo bem até aí? Então, pessoal, seguindo essa questão, nós podemos perceber o quê? Que no módulo anterior, no módulo 4, nós estudamos a forma pela qual
os seres humanos garantiram algo que é essencial a eles, a sobrevivência. No transcorrer de toda a pré-história, nós vimos que no período que ficou conhecido dentro da pré-história como Paleolítico, o homem tinha como principal característica a caça e a coleta como meios aptos a garantirem tanto a sobrevivência individual quanto a coletiva. O acontecimento que causou, então, a transição do período paleolítico para o período neolítico foi a chamada Revolução Agrícola, ou seja, o desenvolvimento da técnica da agricultura. A partir dali, os seres humanos puderam, então, adotar um novo modelo de sobrevivência. Que modelo era esse? Aquele segundo o qual eles poderiam, então, permanecer em um mesmo lugar, tornando-se assim sedentários, às margens de grandes rios, cultivando a terra e dela extraindo os recursos necessários para garantir a sobrevivência. Assim, o homem, no período paleolítico, gradativamente deixa a sua condição de caçador e coletor de alimentos na natureza para se tornar um sujeito que praticava a agricultura e a pecuária, né? Domesticando animais e garantindo, assim, os recursos necessários para que houvesse a manutenção das necessidades do grupo. Essas demandas por sobrevivência, elas foram acompanhadas também por outras necessidades. Nós vimos que em cada local e em cada período, essas necessidades de sobrevivência foram desenvolvendo certas respostas. Quando a agricultura surgiu na região do Crescente Fértil, ela não acabou se disseminando pelo globo terrestre inteiro, pelo mundo inteiro. Cada povo, cada cultura e cada civilização foi se organizando e aos poucos migrando para esse novo modelo. Algumas numa forma muito mais rápida, outras demorando um período muito maior, um transcorrer muito maior de anos e até mesmo de séculos. Da mesma maneira, cada povo foi respondendo a certas questões que eram básicas, que não estavam vinculadas só às condições materiais de vida e às necessidades imediatas de sobrevivência. Questões como: de onde viemos? Existe algo que nos garanta a vida após a morte? De onde surgem esses fenômenos da natureza, o fogo, o raio, os trovões? Essas primeiras civilizações, então, tiveram formas e modelos específicos para responder essas questões. Nesse sentido, cada uma dessas respostas derivava da cultura desses povos. Termo esse que nós já estudamos no módulo passado. A cultura nada mais é do que as formas de organização de um determinado tipo de grupo, sociedade, baseadas em modelos próprios de nascer, viver e morrer, e todas as manifestações humanas envolvendo esse processo, que dizem respeito tanto à produção de elementos materiais quanto elementos imateriais dentro do grupo. Nesse sentido, cada cultura vai responder essas questões específicas de uma forma. Então, nós podemos dizer que algumas delas se organizaram de modo a atribuir a várias divindades, vários tipos de deuses, a organização desse mundo. Por quê? Nessas primeiras civilizações, ainda não existia uma forma de organizar o raciocínio baseado na observação da natureza e a explicação desses fenômenos por meio de leis básicas como a de causa e efeito. O homem primitivo, esse homem das primeiras civilizações, nesse sentido, ele não olhava um raio e tentava extrair desse raio a interação entre os diferentes átomos, os elétrons, os prótons e os nêutrons. Ele não conseguia entender como se dava a produção da eletricidade e, dessa forma, ele atribuía a esse fenômeno natural a manifestação de um deus. Os gregos, por exemplo, chamavam os trovões, os raios, de Zeus. Alguns povos da cultura africana iorubá
vão chamar esse mesmo tipo de fenômeno natural de Xangô. E assim por diante. Cada povo, cada cultura vai responder a essas primeiras manifestações de uma forma específica, e a primeira delas foi atribuir a vários deuses essas questões relacionadas às necessidades que não vinham apenas da sobrevivência, mas sim questionamentos que derivavam da própria curiosidade e necessidade de autocompreensão dos seres humanos. Nesse sentido, é dessa necessidade que vão nascer as primeiras religiões, as religiões que nós chamamos de politeístas. Poli vem do grego, deriva do grego, significa vários, theos do latim significa Deus, vários deuses, politeísta. Tudo bem? Aos poucos, então, essas primeiras religiões que eram da natureza, que atribuíam então aspectos mágicos, místicos e divinos a esses elementos como fogo, trovões, ventanias, chuva, há uma certa relação mística, uma certa relação divina, vão deificar, ou seja, vão transformar em deuses esses elementos. Então, num primeiro momento, ocorria um culto às forças da natureza. Num segundo momento, eles vão atribuir a entidades específicas essas manifestações, criando então as primeiras religiões politeístas. Nesse sentido, eu vou pedir que vocês grifem na página 191 o parágrafo 4º, que vai de ao longo da história até comunidades, tudo bem? E que vocês grifem também o último parágrafo desse primeiro subtópico, crenças religiosas e uma experiência universal, que vai de as formas de expressão da religiosidade até natureza, que é basicamente os trechos que eu considero como mais importantes para compreender isso que eu expliquei. Além disso, eu vou pedir a vocês que grifem também, tá? Ao último parágrafo do que seria aí esse subitem, o culto às forças da natureza e o politeísmo, na página 191, que vai de para muitas comunidades até etc. Tudo bem? Então, pessoal, isso foi algo comum nessas primeiras civilizações, tudo bem? É importante destacar a vocês que, além dessas primeiras comunidades estabelecerem o politeísmo como forma divina e elas terem se desenvolvido no período que nós chamamos de antiguidade, elas não pura e simplesmente deixaram de existir. Elas permaneceram, essas culturas religiosas existindo, e elas foram se transformando. Óbvio, algumas foram extintas, outras foram adaptadas, de modo que até os dias atuais nós temos religiões que são politeístas, religiões cuja base é a pluralidade de deuses. Entretanto, em algumas sociedades e culturas, foi aos poucos se criando, né, um novo modelo de religião. E que modelo era esse? É um modelo pelo qual existe apenas um único Deus. E esse único Deus é o responsável por todas essas manifestações de fenômenos cuja explicação racional ainda não conseguia ganhar espaço, e a observação da natureza não conseguia garantir a esses primeiros povos explicações baseadas no que seria mais tarde o método científico. Nesse sentido, a primeira grande religião monoteísta, ou seja, que conseguiu compreender um número significativo de seguidores, foi uma religião que nós conhecemos relativamente bem. Por quê? A maior parte da sociedade brasileira é cristã. E o cristianismo, que é uma religião monoteísta, derivou-se daquela que é considerada a religião mais antiga da face da Terra, o judaísmo. A vida dos judeus, que são chamados na Bíblia de hebreus, é narrada nos livros do que é conhecido como Antigo Testamento, principalmente
no que diz respeito aos 5 primeiros livros da Bíblia, a chamada Torá por esses hebreus. Por vários motivos que nós ainda conheceremos quando estudarmos esse povo de maneira específica, os hebreus passaram a ser, na antiguidade, chamados de judeus. Daí que deriva o nome da religião, judaísmo. Uma das principais questões envolvendo essa religião é que eles passaram, então, a atribuir a existência não só do universo como do ser humano, como manifestação de Yahvé, como é traduzido para o português essa palavra, o Deus dos hebreus é chamado de Jeová. Um importante hebreu, um importante judeu que se derivou dessa cultura religiosa foi Cristo. Entretanto, para os judeus, Cristo é um profeta, mas não é a encarnação do próprio Deus, o Messias, aquele que traz a salvação para a humanidade. Então, os judeus o reconhecem como alguém importante, mas não como um sujeito que é responsável pela salvação da humanidade, assim como os cristãos compreendem Jesus Cristo. Nesse sentido, o judaísmo, por ser a religião mais antiga, que tem a maior longevidade, ela surgiu, acredita-se, mais ou menos no ano de 2000 a.C., na região da Mesopotâmia, mais especificamente entre as cidades-estado do povo sumério, e de lá ela se disseminou para toda a região do Crescente Fértil. No transcorrer da história desse povo, existiram várias perseguições, existiram uma série de acontecimentos que marcaram a sobrevivência por meio de uma unidade cultural que era exatamente essa, a crença em um único Deus, Jeová. Então, para quem seria então o principal profeta do judaísmo? Seria Moisés. Por quê? Moisés ele teve o papel de legislador. Durante toda a história dos hebreus, que nós ainda vamos estudar especificamente, existiram diferentes momentos em que eles conviveram com povos da Mesopotâmia, sumérios, acádios, babilônicos e assim sucessivamente. E dessa convivência foram nascendo regras que eles seguiam para manter a unidade do grupo, mesmo diante de certas perseguições, vivendo sob o governo de outros povos. E diante dessas diferentes formas de agir e de se comportar, de se organizarem, houve um certo momento que esse povo foi escravizado no Egito. Lá surge a liderança mítica, lendária até, de Moisés, que nós ainda vamos tratar. E Moisés foi o responsável por garantir que eles, do Êxodo, inclusive é o nome de um livro da Bíblia, ou seja, a saída desse povo do Egito para a região do Rio Jordão. E lá eles vão então organizar uma nova cultura, um novo reino, um novo governo, baseado em leis que foram estipuladas por Moisés, que, segundo a tradição dessa religião, teria recebido uma tábua com 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos passaram, então, a servir como os princípios basilares dessa religião, que são os mesmos 10 mandamentos utilizados pelo cristianismo. Tudo bem, pessoal? Então, eles vão estabelecer um momento de ápice, de apogeu desse povo, se dará basicamente, pessoal, aqui no momento em que eles criam um reino, que é o reino de Judá e o reino de Israel, tá? Aqui no mapa vocês vão perceber que está o Rio Jordão, o Mar da Galileia e o Mar Morto, tá? Eles viviam nesse território, até o momento em que esse território novamente será alvo de destruição e domínio por parte do que ficou conhecido como o Segundo Império da Babilônia. Mas ainda vamos estudar esses acontecimentos de forma mais específica. Para vocês, agora no momento, é importante entender que essa foi a primeira religião que nós consideramos que desenvolveu de maneira profunda e longeva um novo modelo na antiguidade, o modelo do monoteísmo, da crença em um único Deus. Tudo bem? Então, nesse sentido, eu vou pedir que vocês grifem aí o primeiro parágrafo do subitem ou monoteísmo, que vai de ao contrário até Mediterrâneo. E também, pessoal, o último parágrafo, que vai de diversas religiões monoteístas até o cristianismo. Tudo bem?
Então, além do cristianismo, passaram a existir outras religiões monoteístas também, entre as quais, além do judaísmo, perdão, outras religiões monoteístas, entre as quais o cristianismo e o islamismo, que nós já citamos lá no começo do módulo. Há 3 imagens aqui na página 193 que mostram algumas das manifestações desses povos, tudo bem? Pessoal, então a primeira parte da aula foi até aí. A segunda parte nós trataremos de temas um pouco mais longos e complexos, tá? Que dizem respeito à formação das primeiras cidades-estado na antiguidade, tá? Na região exatamente do Crescente Fértil. E eu espero que vocês tenham compreendido. Anotem as dúvidas e na nossa videoaula eu farei então a correção do módulo 4 e também tirarei as dúvidas de vocês, tudo bem? Muito obrigado, tchau, tchau, bom dia ou boa tarde.